Créditos ao belíssimo slide que a nossa irmã Noemi nos proporcionou, né? Ela tem doutorado nisso e sai assim. Por que é importante? Já foi dito, mas a gente linka com um novo começo. Pregação expositiva é importante porque a palavra de Deus é o que convence, converte, edifica e santifica o povo de Deus. Exemplos em Hebreus, em Pedro, Tessalonicenses, João. Pregação que faz com que o ponto principal do texto seja o ponto principal do sermão. Falta uma palavra. Faz com que a agenda de Deus governe a igreja e não a do pregador. Dever continua em uma fala dizendo o seguinte: algumas pessoas afirmam serem chamadas para pregar. Contudo, um chamado divino para pregar não é uma permissão divina, simplesmente para falarmos qualquer coisa. Não somos chamados simplesmente para pregar, mas sim para pregar a palavra de Deus. É muito comum assumirmos certo grau de respeito por pessoas que dizem estar pregando a palavra de Deus, mas é de igual modo ou muito maior o respeito pela palavra de Deus. Bom, olha o que o Dever vai falar aqui. Ele vai citar o William Perkins, né, o pregador William Perkins, século XVI. Ganhei um livro da Moreda muito legal do Perkins, explicando sobre pregação, mas ele vai falar que o William Perkins pensava de uma maneira muito legal, muito bacana, mas o Dever vai tentar trazer para uma consistência como você deveria pensar em termos de sermão expositivo, ou de pregação e exposição positiva da palavra. Pregue para os ignorantes, ele vai separar os grupos indecisos e os pecadores. Como assim? Ele vai falar sobre, dentro de um sermão, suas preocupações com grupos que estarão ouvindo. Olha que coisa interessante. Existem pessoas que estão na sua plateia, no seu público, que elas estão ignorantes, elas estão indecisas, ou seja, estão com dúvidas, e elas são pecadores. E esses três grupos devem receber, no tratamento da exposição, uma clareza quanto a coisas que podem estar passando. E isso é muito legal. Alguns bons expositores, e até pessoas que eu gosto, gente que expõe às vezes na nossa igreja local, às vezes nós encontramos dificuldades em pensar eticamente, né? Como é que eu vou aplicar? E a aplicação não é fácil. Então, às vezes, a pessoa mais jovem tende a se esquecer de um determinado grupo, a pessoa mais velha tende a se esquecer dos jovens, assim por diante. Então, nós precisamos pensar em grupos que não sejam senhores, senhoras, jovens e crianças, mas pensar em, talvez, tipos de alcance, tipos de problemas que estão no coração daquela pessoa naquele momento. E ele diz assim: eu frequentemente ouço a pergunta: como você aplica o texto em um sermão expositivo? William Perkins, grande teólogo puritano do século XVI em Cambridge, instruiu os pregadores a imaginarem os diversos tipos de ouvintes e a pensar em aplicações para cada um deles. Pecadores endurecidos, os questionadores indecisos, santos desfalecidos, os jovens entusiasmados e assim por diante. O conselho de Perkins é muito útil, mas eu espero, nós já fazemos isso. Eu quero abordar o tópico da aplicação de um modo um pouco diferente, não apenas a diferentes tipos de ouvintes, mas também a diferentes tipos de aplicação. À medida que nós tomamos uma passagem da palavra de Deus e a explicamos de modo claro, comovente e até urgente, há pelo menos 3 tipos diferentes de aplicação, os quais refletem 3 tipos diferentes de problemas encontrados na peregrinação cristã. Vamos ao primeiro. Você está diante de um texto, você quer expor ele para as pessoas, o Dever vai falar assim: pense nos ignorantes. Olha como ele vai categorizar esse grupo. A ignorância é um problema fundamental no mundo caído. Nos afastamos de nós, excluímos a nós mesmos da comunhão direta com o nosso Criador. Não é surpreendente, pois, que informar as pessoas acerca da verdade de Deus seja, por si só, um poderoso tipo de aplicação, e do qual nós necessitamos desesperadamente.
Isso não é uma desculpa para sermões frios ou sem paixão. Eu posso ser tão estimulado, e até mais, por meio de afirmações indicativas, quanto eu posso ser por meio de comandos imperativos. Os comandos do Evangelho para o arrependimento e a fé não significam nada, a parte de nossas afirmações indicativas acerca de Deus. Bom, podemos pensar assim: arrependa-se. A Bíblia não fala para se arrepender? Você concorda com isso, né? Mas arrependa-se do quê? Portanto, o esclarecimento acerca do arrependimento é muito necessário. O imperativo arrependa-se é vazio sem o do que. Creia, faça discípulos, não são imperativos? São. E aí o que você faz nisso? Você assume o imperativo? Bom, não somente assume o imperativo como parte do seu discurso na explicação, mas você precisa claramente explicar o porquê fazer discípulos. E o que deve estar falando aqui é que no mundo caído, e aí eu avanço, no mundo de certo modo até pós-cristão, se não diretamente no Brasil pós-bíblico, porque as pessoas não conhecem as escrituras, você mostrar o que a Bíblia diz já é algo fantástico. Não sabe o que está lá. Não sabe o que significa queda. Sabe, a gente pode explicar aqui, passar horas domingo à noite falando assim, por que o homem pós-queda, ou então as implicações noéticas, como conta a história, né, do Jonas Madureira e mais alguns caras falando sobre as implicações noéticas da queda, e o cara fala assim, mas a queda foi antes de Noé. Então, você imagina que não falar que noéticos tem a ver com nou, que é mente, implicações da queda na mente, que nou em grego é mente. Você falar noéticos, o cara vai pensar em quem, gente? Se ele tiver o Noé, né, cara? Então, você explicar com claridade as terminologias, justificação é o quê? A adoção é o quê? Deus amou o mundo por quê? Para quê? Como? Isso já é um modo de tornar o seu sermão expositivo extremamente importante, tanto na direção de Deus, explicando as grandes verdades de Deus, quanto aplicando esse sermão no coração de pessoas. Então, quando o Dever quer falar sobre ignorantes, ele não está falando de pessoas burras, ele não está falando de pessoas incapazes de entender, ele está falando de pessoas que não sabem. Aquilo que você julga que é banal, simples, que todo mundo no Brasil, católico, protestante, sabe, muita gente não sabe. E quando a pessoa não sabe, ela não vai entender o sermão, porque as verdades não explicadas do sermão vão levar ela ou a negar as implicações éticas, ou a fazer as implicações éticas, assumi-las sem compreensão. Olha que triste isso. Logo, ao pensarmos sobre as realidades de explicação, eu lhe faço uma pergunta retórica: você conseguiria explicar os fundamentos cristãos com bastante clareza e com uso de figuras simples? É algo que você pode escrever e se perguntar. Eu posso explicar a regeneração com figuras que tragam uma compreensão. Por exemplo, o catecismo de hoje trouxe uma figura maravilhosa, que foi do homem se afogando. E qualquer pessoa com uma compreensão média de um afogamento, o que não é difícil, chegando-se a determinada idade, entender afogamentos, sabe que o afogamento é uma situação de desespero completo, onde você perde todas as possibilidades de pensar razoavelmente como você vai escapar daquilo. E aí, quando você está diante de um afogamento, você está se vendo ser levado pelas ondas ou pela correnteza, e aí a irmã trouxe o quê? Uma imagem de um Salvador. Quando ela propôs isso, ela alargou os horizontes da compreensão, e aí ela trouxe clarificação a um termo simples: Jesus é o nosso Salvador. Jesus salva a gente sem que a gente faça. Por isso, o Dever vai nos mostrar aqui que um bom sermão expositivo precisa ser claro aos ignorantes, aos que ignoram os conhecimentos das Escrituras, e que a claridade pode despertar um coração naquele momento de uma maneira que o Espírito Santo explode aquela pessoa. Não sabia disso, agora eu sei.
Eu não entendi, agora eu entendi. Olha onde eu estava. Você lembra quando Josias leu a Bíblia? Provavelmente ele leu Deuteronômio. Como é que Josias ficou? Chorou, né? O rei Josias se rasgando as roupas, chorou copiosamente. Mas por que ele chorou? Porque ele não foi nem pregado para ele. A clarificação de seu erro tornou ele quebrado diante do Senhor. Tá? Eu sigo aqui ainda nesse trecho, né? Dizendo: nós somos chamados a ensinar a verdade e a proclamar uma mensagem grandiosa acerca de Deus. Nós queremos que as pessoas que nos ouvem saiam da ignorância para o conhecimento da verdade. Essa informação franca e sincera é um tipo de aplicação. Você está aplicando o sermão a quem? Aos ignorantes, aqueles que não entendem. Dúvida. A dúvida é diferente da ignorância. Na dúvida, nós tomamos ideias ou verdades familiares a nós e as questionamos. Esse tipo de questionamento não é raro entre os cristãos. De fato, a dúvida pode ser um dos problemas mais importantes a serem atenciosamente explorados e fortemente desafiados em nossa pregação. Lidar com a dúvida não é algo que o pregador faz apenas com os não crentes em uma breve apologética pré-conversão. Algumas pessoas que se sentam para ouvir sermões, semana após semana, podem conhecer bem todos os fatos que o pregador menciona acerca de Cristo, ou Deus, ou Onésimo, mas elas podem estar lutando intensamente sobre se elas realmente creem ou não que aqueles fatos são verdadeiros. Quando um pregador toca numa dúvida nossa, a sensação imediata é de: meu Deus, Deus está falando comigo. Eu orei por isso ontem, aquela sensação até de espanto, mas o que deve estar falando é de que haja uma promoção nisso. Você promova um exercício de estabelecer-se ao redor do texto, olhando para o texto e falar: Senhor, que tipo de dúvidas pessoas que leem essa passagem pode estar em seus corações? Bom, vocês lembram de João 3? Muito famoso João 3, tem tanta coisa boa em João 3. Ele começa com aquela situação de Jesus e Nicodemos, estão lembrados disso? O fariseu Nicodemos encontra Jesus à noite, e ele chega com muitas certezas, né? Mestre, sabemos que és mestre em Israel, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz sem ser da parte de Deus. E Jesus já logo barrera aquela compreensão errônea e diz que os olhos deles estão confundindo o que de fato pode ser o reino de Deus, e de que o reino de Deus não é visto senão por novos nascidos. Depois, o que o fariseu diz, e não me parece um tom jocoso, mas um tom de: como assim, nascer de novo? Que negócio é esse? Pode alguém voltar ao ventre da sua mãe? Isso não faz muito sentido para mim, né? E Jesus continua, né, de que ele é mestre em Israel, mas desconhece o que Ezequiel fala sobre isso, por exemplo. Naquele momento, Jesus está lidando com várias coisas, pseudo-verdades sobre o reino de Deus, ele tem que dissolver. Ele está lidando com uma pergunta, no mínimo honesta, como alguém nasce de novo. Ele faz uso de vento para explicar que o Espírito Santo sopra. Ele faz uso do novo nascimento, ou nascido do alto, na versão grega mais aproximada. Jesus faz uso de figuras, de atenção, e vai dizer, ele vai começar a decorrer sobre o amor de Deus. Na verdade, alguns atribuem até ao próprio João Evangelista essa escrita, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Muitos acreditam que não Jesus, mas aqui é um comentário joanino sobre o que Jesus disse antes. Enfim, Jesus usa todas as perspectivas homiléticas e distribui o seu texto, ou na verdade enquadra o auditório dele ali, de um homem só, em perspectivas onde haja dúvida. Vamos pensar em João ainda, na mulher do poço. Nossa, um copo de água não pode fazer, né? Então aquilo ali começa tudo com uma sede, né? E aí aquilo vai migrando para discussões de onde Deus está, aonde o seu pecado está. E Jesus habilmente vai tocando nos pontos nevrálgicos da discussão. E ele vai tocando primeiramente na religiosidade da samaritana, depois ele avança para a dimensão prática da coisa, ao falar: traga seu marido. E tudo isso vai sendo feito em uma abordagem
que não nos deixa a dúvida. Nós temos dificuldade de ser multifocais na exposição das Escrituras. Nós chegamos tão tensionados a que elas tragam uma mensagem que previamente gostaríamos que ela trouxesse, que não conseguimos nos sentar no lugar de outros e pensar: poxa vida, será que tudo que eu estou escrevendo aqui é alto demais para alguém compreender? Às vezes a gente se depara com muitas citações e bota um monte de gente nas nossas pregações, nossos devocionais, mas assim, nossa, parece uma tese com nota de rodapé, não é uma explicação, você queria dizer que leu, quando na verdade a pessoa sai de lá mais não clarificada do que entrou. Tudo isso que nós estamos falando aqui faz necessário um apuro maior, mas essa é uma abordagem inicial. Logo, a dúvida, ela derruba verdades supremas em nossos corações duvidosos. A gente consegue questionar coisas que são muito sólidas. Já vi gente tendo dúvidas sobre se deve congregar ou não em termos de igreja. Tem gente que acha que não precisa de igreja. Você conhece gente assim? Gente que consegue dizer que é crente em casa por anos e jamais questiona isso. Mas isso talvez tenha começado com o quê? Uma dúvida. Só que essa dúvida não teve no púlpito, o pregador talvez muito óbvio, né, dizer assim, Deus amou a sua igreja, amém, Deus amou, eu também amo, mas não mostrou todo o processo de morte de Jesus pela sua igreja. E se vale para Jesus, como foi dito, vale também para nós. Se é valioso para Jesus, é valioso para nós. Nós precisamos dissolver as dúvidas, precisamos pensar em quais serão essas dúvidas, que tipo de dúvidas as pessoas devem ter. Então, ressuscitando aí o primeiro ponto devemos tornar clara a nossa explicação e nossas exposições. Segundo ponto devemos devemos posicionar a nossa mente em promover tensionar como as pessoas podem estar em dúvidas de coisas que eu tenho tanta certeza. Como elas podem pensar? Claro que ler jornal ajuda, é claro que ver como o mundo está ajuda, mas num auditório você não pode esquecer dos que estão em dúvida. Acho que um personagem muito famoso, né, que vocês devem conhecer, do Peregrino, né? Não sei se vocês já leram o Peregrino, mas você tem o vacilante, que também em algumas versões é o flexível, né? E toda hora alguém chega perto dele e ele fica, primeiro ele segue com o cristão, né? Em dado momento ele quer sair da cidade, a cidade da destruição, mas aí chega o arquétipo de Satanás ali e vai falando: mas você vai, como é que você vai? E ele fica em dúvida: será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Dúvidas também brotam de diabos que nós encontramos para colocar isso em nosso coração, pessoas que vão lá colocar realmente para ver se a gente declina de uma boa posição em Cristo, né? Existem pessoas que você vai conhecer também que vão fazer isso, às vezes sem perceber que estão fazendo uma maldade, né? Sem perceber que estão difamando, destruindo ou coisas desse tipo. Pecado. Pregamos para pecadores, expomos para pecadores. Ao compreender isso, nós não podemos deixar que as coisas simplesmente tomem o aspecto que elas queiram. Essa semana eu trabalhei muito um texto com algumas pessoas, que eu ainda vou trabalhar também essa semana que vai entrar agora, discípulos diretos, que é Mateus 5, 27 ao 30. Mateus 5, 27 ao 30, Jesus fala: e o que foi dito acerca do adultério? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher impropriamente, em seu coração já se deitou com ela. E aí ele segue para a parte ética, né? Se o teu olho te faz pecar, arranca-o, lança-o fora, porque é melhor para ti entrar sem uma parte do corpo do que com o corpo todo entrar no inferno. Se o seu braço te faz pecar, arranca-o, lança-o fora, porque é melhor Então o que está acontecendo ali? O que houve ali? Adultério é errado. Depois, se você tem dúvida do que é adultério, e depois? Pecado. Precisamos ter essa compreensão que Jesus nos deixou muito claro, de mostrar a lei, explicar a lei, tirar as dúvidas quanto à lei e aplicar o fato de que somos pecadores, mostrar que isso é fato nas Escrituras, de que duvidamos muito pouco de nós mesmos, verdade seja dita, e que precisamos nos estabelecer nessa realidade de que pregamos para pecadores e que somos também.
O pecado também é um problema nesse mundo caído. Ignorância e dúvida podem ser em si mesmos pecados específicos. O resultado dos pecados específicos ou nada disso. Mas o pecado certamente é mais do que negligência ou dúvida. Esteja certo de que os ouvintes dos seus sermões terão lutado com a desobediência a Deus na semana anterior, e de que eles quase certamente lutarão com a desobediência a Deus na semana que está começando. Os pecados são variados. Alguns serão desobediências por ação, outros serão desobediências por inércia. Porém, seja por comissão ou por omissão, pecados são desobediências a Deus. Parte da pregação envolve desafiar o povo de Deus a uma santidade de vida que reflita a santidade do próprio Deus. Assim, parte do trabalho de explicar a passagem da Escritura envolve extrair as implicações daquela passagem para as nossas ações nessa semana. Nós, como pregadores, somos chamados a exortar o povo de Deus a obedecer a sua palavra. Nós queremos que nossos ouvintes sejam transformados da desobediência pecaminosa para a obediência alegre e jubilosa de Deus, de acordo com a sua vontade, tal como revelada na sua palavra. Essa exortação à sua obediência é certamente a aplicação. O pecado precisa ser contrastado à santidade de Deus, que revela: sejam santos como eu sou santo. Logo, a santidade de Deus não é meramente uma perfeição de Deus exposta como tal, mas ela é o modelo para nossas vidas. O pecado precisa ser contrastado ao modelo perfeito de Deus em Cristo. E a mensagem central não pode faltar. Uma pregação precisa estar no Evangelho. E aí nós temos o último ponto, o Evangelho. A mensagem principal que nós precisamos aplicar cada vez que pregamos é o Evangelho. Algumas pessoas ainda não conhecem as boas novas de Jesus Cristo. E algumas delas podem até mesmo estar sentadas sob sua pregação por algum tempo, distraídas, sonolentas, sonhando acordadas, ou a qualquer outro modo, não prestando atenção. Elas precisam ser informadas do Evangelho. É preciso contar a elas. Outros podem ter ouvido, entendido e talvez até mesmo aceitado a verdade, mas agora se encontram lutando com a dúvida acerca das mesmas questões que você está abordando ou pressupondo em sua mensagem. Tais pessoas precisam ser instadas a crer na verdade das boas novas de Jesus Cristo. Nós precisamos pregar o Evangelho. E quando o Evangelho é pregado, não é apenas um anúncio claro e nenhuma tirada de dúvidas, é uma mensagem. O cristianismo está apoiado em uma mensagem. Existe uma mensagem central que não pode faltar à pregação. Quando essa mensagem não está lá, é possível que tenhamos descambado ou para ética apenas, ou para uma exposição teórica sem uma relação necessariamente com o Evangelho, um dogma da igreja. Podemos fazer explicações pontuais sobre essas coisas, mas uma exposição requer que o Evangelho de Jesus Cristo seja exposto. Isso vai dar trabalho, porque às vezes você não tem o Evangelho, você tem uma antítese do Evangelho. Como, por exemplo, quando Jonas sobe até a montanha e espera que a cidade seja queimada. E aí nós temos Jesus que sobe até o Monte do Calvário e morre pela cidade. Então, às vezes, o Evangelho vai ser colocado em contraponto à ação. E não cabe aqui uma exposição de como vamos encontrar em todas as passagens. Mas eu peço que você não se esqueça de que quando você estiver aplicando a palavra de Deus ao coração de uma pessoa, você deve levar ela ao Evangelho. Você não pode fazer meramente um discurso doutrinário, você tem que levar ela ao Evangelho, as implicações diretas, tanto das bonanças quanto do juízo de Deus. A falta com isso é grave, porque essa é a palavra que nos foi comissionada a pregar. Nós vamos agradecer a Deus e pedir que o Senhor continue nos intimando a ir além. Semana que vem nós vamos estar com a segunda aula, que eu espero que seja ainda melhor, ainda mais densa, ainda mais profunda, e que o Senhor nos abençoe.